está feliz? Amém? Glória a Deus. Vamos falar com Deus. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, curve a sua cabeça. E com as tuas palavras, querido, gostaria que você falasse com Deus. Com as tuas palavras, eu gostaria que você convidasse a Deus a tocar o seu coração nessa noite. Convidasse a Deus a trazer a clareza do que Ele tem para você nessa noite. E dissesse para o Senhor que hoje você veio para sentar à mesa junto com Ele, para ceiar junto com Ele. E isso é um privilégio para você. Senhor nosso Deus, nosso louvado Pai, sim, Deus, nós te louvamos, Deus. Pai, nós te agradecemos, Paizinho amado, pela oportunidade, Paizinho amado, de estar aqui nessa noite reunidos na tua casa, Deus amado, sim, Deus, para poder, Deus, sentar à mesa, Deus, e compartilhar, Paizinho amado, da ceia do Senhor, Deus, ao qual tem uma importância, Deus, Pai, insignificante, Pai, muito grande nas nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, Paizinho amado, começa a falar nos corações. Começa, Deus amado, em nome de Jesus, a abraçar cada um, Deus, aqui nesse lugar. Deus, que a tua palavra possa sim, Deus amado, nos encher nessa noite. Nos trazer, Deus amado, o conforto, Deus, da tua casa. Aonde, Deus, todo filho sabe, Paizinho amado, o conforto que tem a casa do Pai. Deus, nessa noite nós sim, Deus, queremos matar a saudade, Deus, de poder estar na tua casa, Deus amado, sim, te abraçar. Paizinho amado, teu aconchego, Deus, dos teus braços, Deus, nessa noite. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço que o Senhor venha falar com a tua igreja. Assim nós te declaramos, Deus, o quanto nós te amamos. E te louvamos em nome de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 2. João capítulo 2, versículo 1. O cabeçalho da minha Bíblia diz assim, queridos: as bodas em Caná, e a água feita em vinho. Versículo 1 ao 10 nós vamos ler. E vai nos dizer assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Foi convidado quem? Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Pois então, respondendo Jesus, disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 métridas. Disse-lhe Jesus: pois enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. Então levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao seu
esposo. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Glória a Deus. Quantos aqui conhecem essa mensagem? Amém. Vamos resumir por cima, querido, para que a gente possa ganhar tempo. João capítulo 2, versículo 1, vai falar de um grande casamento que aconteceu na Caná da Galileia. E não era apenas um casamento, era o casamento. E nesse casamento, querido, os noivos convidaram, queridos, toda a vizinhança, os amigos que lhe interessavam. E nesse convite estava também a mãe de Jesus e Jesus e seus discípulos. E no meio, eu creio que no meio da festa, no meio do acontecimento, algo, querido, que não era para acontecer, aconteceu. Ou seja, o quê? Acabou o vinho. E a mãe de Jesus, logo sabendo o que Jesus poderia fazer, ela chega em Jesus: Jesus, está na tua hora. Vai lá, faça. Não deixa que isso venha acontecer. E Jesus, ainda falando com a sua mãe, mas não é chegada a minha hora. E ela insiste, querido, no milagre que Jesus poderia fazer, porque ela sabia que Jesus poderia fazer. E ela manda que os empregados daquele lugar, eles começam a encher as jarras, queridos, de água. E colocar, querido, talvez na cozinha, e chamam Jesus: vem agora aqui. Jesus, no olhar, ele manda: depois que estava cheio, agora vocês servem. Depois de servir, querido, ele manda que levem ao mestre-sala. O mestre-sala quem é? Uma pessoa, querido, que toda a refeição, ou toda a bebida, querido, que era compartilhada naquele lugar, teria primeiro passar por ele, para ver se poderia o casal, a família ou os convidados pudessem então comer, se não ia passar mal, se estava bom, se não estava bom. E algo chamou a atenção daquele mestre-sala. Ele chamou o noivo que estava ali naquele lugar, ele chama de canto, querido, e começa a falar. Algo que aconteceu aqui, eu creio, querido, que para ele já estava acostumado a trabalhar naquele meio ambiente que ele estava. E ele fala algo interessante: olha, por tudo que eu já fiz, aconteceu algo aqui que não é normal. Todo o noivo ou toda a família, quando eles dão uma festa, quando convidam os convidados, aqueles que convidam como honra, porque um judeu, querido, ele só convida para participar da sua família, para participar da sua festa, alguém que eles querem muito. Se você for estudar, você vai entender que eles só compartilham o vinho, ou o que eles tiverem, querido, para compartilhar. Tem que ser alguém que eles verdadeiramente querem próximo, senão eles não fazem. E esse mestre-sala olha para aquele homem e fala algo interessante. Ele diz assim: olha, eu estou acostumado em outras festas a servir o bom vinho primeiro, e depois que eles já têm tomado, então a gente pode servir um vinho com menos qualidade, porque eles não vão notar. Mas você guardou o melhor vinho para servir agora. Só, querido, que aquele noivo, não sabendo o que estava acontecendo, ficou sem reação. E talvez, querido, jamais saberia que tinha faltado. Sabe por quê? Porque o preço pago pela festa de um casamento judaico, ele vem do bolso de quem? Do pai da noiva. Não é, querido, do pai do noivo, é do pai da noiva. Ele que tem que pagar toda a festa. Dali para frente, ou seja, aonde deveria morar a lua de mel, aí sim era do pai do noivo. Mas então o ambiente da festa era o pai da noiva. Então já não tinha chegado, querido, nos seus ouvidos. Só que algo aconteceu naquela festa, querido, que foi surpreendente. Escute,
onde poderia ter parado a festa na maior alegria que estava e ter virado uma grande decepção. Não é verdade? É verdade, querido. Quando acabou o vinho, eu creio que entraram em grande preocupação, querido. Uma grande frustração na área da cozinha, onde eles serviam. Porque aquilo ali era fora do normal acontecer algo assim. Escute, o vinho é uma bebida muito importante na tradição judaica ou galileu. É símbolo da alegria, da festividade e também da reza e santificação do Shabat. O que é o Shabat, querido? É um tempo de descanso. A palavra vai dizer que todo judeu, querido, no sétimo dia, eles chamam o dia do Shabat, o tempo de descanso. Você vai ver isso lá em Gênesis capítulo 2. O que Deus faz? Cria todas as coisas. E no sétimo dia, o que Ele faz? Descansa. O dia do Shabat. E o judeu, querido, ficou com aquilo gravado no seu coração. O sétimo dia é o dia do descanso, não pode fazer nada. E quando eles compartilhavam a taça do vinho, aquilo trazia alegria e trazia tradição judaica. E era compartilhado, querido, o dia do Shabat, do descanso. Imagina nós, querido, nós temos todas as coisas hoje para adorar ao Senhor. Nós viemos ceiar nessa casa e chegamos aqui e não tem a ceia. É algo, uma loucura por acontecer, por nós pensarmos, o que aconteceu? É uma desonra a gente vir ceiar na casa do Senhor, você chegar na mesa do Senhor, querido, e não ter a ceia compartilhada. Jesus não largou a ceia naquele lugar. Você ia ficar sem palavras. Por que Jesus não trouxe a ceia para mim? Será que Jesus não me quer? Será que Jesus não me quer bem? Será que eu não tenho honra de sentar à mesa com Jesus e compartilhar a sua ceia? É isso, querido, que estava acontecendo naquele lugar. Tinha naquele âmbito daquela festa, escute, uma multidão de pessoas importantes, convidados de honra naquele lugar. E se faltasse o vinho, querido, escute o que eu quero dizer para você. Aquela família que tinha muita representação, querido, no meio daquele povo, ia cair por terra o seu nome. Ia, querido, ser desprezado, porque no meio da festa, querido, você disser assim para os convidados: ei, acabou a festa, porque não tem mais vinho. É a mesma coisa que você dizer: ei, pode ir embora, não queremos mais compartilhar essa festa com vocês. Só que tem algo interessante. Falamos que acabar o vinho é um motivo de desonra para os seus convidados. Embora o convite, que era só para os que realmente queriam convidar. O vinho era o simbolismo que os noivos tinham com os grandes afetos pelos convidados. E se acabasse, seria a mesma coisa que dizer: acabou. O casamento em Caná não era algo simples, querido. Por trás da grande festa tinha muita determinação. O que é uma determinação para você? Você já pensou? Você sabe o que significa determinação? Escute, eu anotei aqui para nos trazer a clareza daquilo que Deus tem para falar. Determinação significa uma análise ou cálculo ou avaliação, algo exato e definido. Você está entendendo isso? O grande casamento em Caná, querido, tinha determinação. Era um casamento, querido, que
era analisado antes de acontecer. Era um casamento que era calculado, um casamento que era avaliado, um casamento que era bem definido, para que então pudesse a convidar, a passar, querida, a convidar e largar os convites aos convidados. Se você for fazer uma grande festa hoje, você botar 200 convites, você largar 200 convites para as pessoas, você não vai se preocupar, querido. E quando aquelas pessoas chegarem na sua festa, você tem o que apresentar, você tem o que compartilhar com essas pessoas? Ou será se você vai convidar e vai ficar contando o que tiver para compartilhar? Com certeza você vai analisar. Com certeza, querido, você vai se preparar, vai se determinar, querido, para que chegue o dia, escute, você anda com o coração descansado. Possa acontecer, querido, com grande alegria. Isso é determinação. Como, agora a pergunta, querido, que não nos deixa calar é: como um grande casamento tão determinado, muito bem calculado, querido, pode vir a faltar algo? Eu creio que todos nós já ouvimos essa palavra, querido, várias vezes. Mas confesso a você que quando eu li essa palavra, quando eu comecei a falar com Deus, Deus começou a trazer no meu coração para que eu pudesse mais entender qual o significado, querido, de vir a faltar algo nesse casamento. Por que essa palavra está no meio dessa Bíblia, querido? Que importância tem esse casamento para mim e para você? Qual é o grande, querido, potencial dessa palavra, querido, que vem fazer na nossa vida nessa noite? Qual é a importância que tem? O que Deus tem para nos falar? E eu comecei, querido, a falar com Deus, me aprofundar nessa palavra. E comecei a refletir: Senhor, por que um casamento de tão determinação, algo tão importante que era para um judeu, eles não fazem simples coisas, querido, eles têm muito dinheiro, eles têm muito algo para acontecer, tem a acontecer. É a festa, não foi a festa, algo que ia ficar marcante na história. Como é que vai vir faltar algo de tão importância, quero vinho? Poderia faltar outras coisas, querido, mas o vinho era tão importante. Isso nos deixa uma reflexão. Um acontecimento como este pode ter tudo, escute, a ver com a minha e com a sua vida. Exemplo: quantas coisas, querido, aconteceu, ou vemos acontecer, que até parecia, querido, dar tudo certo, tudo bem, mas em determinada ocasião aparece algo, acontece algo que tira totalmente o controle de tudo. Parece que está tudo normal na minha vida, querido, mas daqui a pouco acontece algo e tira todo o controle. E sabe o que entra no lugar do controle, da determinação da tua vida? O medo. O medo. Aonde você tem que, querido, que fazer de tudo, querido, para que você não venha sofrer as consequências daquilo. O medo. De quem tinha determinação e organização. Eu gostaria, querido, de colocar alguns exemplos para que a gente possa entender. Todos nós temos determinação, querido. Todos nós. Você quer ver? Seu trabalho. Você está aqui nessa noite, querido, mas amanhã eu tenho certeza que antes, querido, de você dormir, você bota a despertar o seu celular para acordar amanhã. Por quê? Você tem que trabalhar, você tem que estar lá, você precisa. Você se determina, querido, para que você venha a ser exato naquilo que você for fazer no seu trabalho. Você que tem um carro, você tenta comprar um carro melhor, para quê? Para que você possa estar descansado, querido. Andar bem. Você cuida dele. Quem tem casa, com certeza tem, querido, cuidado.
determinação de lavar, limpar, está sempre em ordem as coisas. Casamento. Casamento é algo, querido, que tem que ter também a determinação. Aonde você, querido, está sempre cuidando um do outro. Aonde você determina, querido, o cuidado, o zelo, amar, respeitar. E várias, querido, acontecimentos que você tem dentro do seu casamento. A disciplina, os cuidados, o amor. Os seus filhos, você tem a determinação, você tem cuidado do que eles têm que estudar, o que eles vão ser, os seus sonhos. Você olha, querido, para ver se ele está bem vestido, se não está bem vestido, como ele está se comportando, o jeito que você tem que cuidar, quando você tem que abraçar, quando você tem que deixar de abraçar, assim como diz a palavra do Senhor. A sua área financeira, você tem que se organizar, não é verdade? Se você receber hoje, querido, escute, R$2.000, se você gastar R$3.000, você vai conseguir se manter ou não vai? Claro que não, com certeza. Então você coloca em determinação, querido, as suas contas. Olha, isso, aquilo. E você está descanso. Você sabe que aquele mês vai dar. Você separa um troquinho a mais, querido, para que você possa estar descansado, querido. E você tiver que aproveitar, você aproveita, mas está dando. Está organizado, determinado na minha vida. A sua área emocional. Você sabe, querido. Você se cuida, querido. Quando você se coloca na frente de um espelho, escute, para vir nesse culto, nessa noite, você olha, será que eu estou bem vestido? Será se verdadeiramente eu estou legal comigo? Você começa, querido, a se pentear, mulher começa a passar uma maquiagem, o homem já não é tão, mas mesmo assim a gente se cuida. E a nossa área, querido, de se cuidar, determina também o nosso emocional. Aí é onde determina se estamos bem, se não estamos bem. Com certeza, querido, se você não estiver bem no interior, o seu exterior vai gritar com você. Aonde você vai deixar de se cuidar. Mas se você estiver bem, se você estiver feliz, escute, tudo à sua volta vai estar bem. Você tem o prazer de alegria, você tem o prazer de todas as coisas. A sua saúde. Eu estou falando de determinação nas áreas, querido, que todos nós temos. A sua saúde. Você tem preocupação com ela. Se você começa a ter dor de cabeça, querido, constantemente, o seu corpo está dizendo para você, não está bem, você não está bem. O que você vai fazer? Ir no médico. Você vai lá se cuidar, querido, para ver. Estou preocupado, então vou determinar minha vida. Preciso avaliar. Preciso ver o que está acontecendo e colocar em ordem essas coisas. Jovens, pessoas, querido, que procuram um futuro melhor, o que elas fazem? Fazem um grande estudo e já sonham com a faculdade, querido, e vão estudar. Só que tudo isso que nós falamos até aqui, escute, ela te requer, querido, grandes esforços. Passar um grande tempo, 4 anos estudando, meu Deus, não é para qualquer um. Sabe, mas sabe que lá na frente vai ter algo melhor. É determinação, focado. Altas horas da noite estudando, focado, querido. Recalculando a sua vida. E por último, a nossa família. Todo pai e mãe sabe, querido, tem o coração da sua família na mão. E você fica analisando aí, aonde começa, querido, a acontecer algo que você já sabe. Se está bem com a sua família, você já sabe, querido, você está feliz. Agora, se começa a acontecer algo com a sua família, escute, a tua autoproteção começa, querido, a cuidar. A tua autoproteção, querido, começa a tu zelar pela tua família. Tu faz isso aqui, ó, que nem a galinha cuida dos seus pintinhos. Se está chovendo, ela vai fazer o quê? Ela bota todo mundo, querido, para baixo das suas asas e fica protegendo. Se aparece um predador, o que ela faz? Ela cuida.
Entrega a própria vida, mas cuida. Tudo isso, querido, está na nossa determinação, nosso cuidado. Chegamos em uma conclusão, que nós somos determinados. Agora, deixa eu perguntar para você. Vou recorrer a essa lista rapidamente para você entender. E quando você está no seu trabalho e do nada, querido, para. E quando você, querido, tem o seu carro e do nada acontece algo. E quando você tem a sua casa, mas mesmo assim você não tem o controle, porque você não consegue botar em ordem. Você precisa arrumar, precisa fazer algo, querido, você não consegue. E quando você tem o seu casamento, escute o que eu quero dizer para você, e não está bem. Tudo que você esperava era algo assim, acontecer assim, pastor, mas não está bem, não está legal. E quando você está preocupado com os seus filhos, a direção, querido, dos seus filhos, aonde o mundo, querido, tem tudo que tem feito nesses dias, querido, é sufocar, é tentar dragar, tentar roubar de você, querido, os seus filhos. Aonde, querido, a sua área financeira não está dando. E você não pode, querido, viver uma vida melhor porque a sua área financeira não dá. Porque, pastor, subiu as coisas demais, a pandemia, muitas coisas. Eu tenho mal, porcamente, dinheiro para sobreviver. Você não está feliz. E quando o seu emocional está abatido por todas essas coisas que recolhemos, falamos. E quando a sua saúde, querido, você está em tratamento, querido, e algo, querido, te preocupa. E quando a sua faculdade, querido, você estuda os 4 anos e você chegar lá no final e você não conseguiu pegar um serviço tão desejado. Você vê, pastor, eu cheguei, eu estudei para isso, mas quando eu cheguei lá no final eu vi o valor daquilo. Não é para mim. E quando a sua família, querido, está totalmente desalinhada com o propósito de Deus. Achávamos até aqui, querido, que nós tínhamos controle de todas as coisas, mas chegamos aqui, entendemos o quê? Eu não tenho controle da minha vida. Eu e você não temos controle da nossa história. Se tivéssemos o controle, com certeza, querido, a primeira escolha que nós íamos fazer era: eu quero ser eterno para viver todos os dias aqui na terra. Eu quero morrer. Gostaria que a minha família que já se foi estivesse aqui comigo. Eu gostaria que a minha casa seria aquela mansão, pastor. Eu gostaria que a minha área financeira subisse lá em cima. Por que não acontece isso? E a gente, querido, vai. Uma grande pesquisa que dizem até hoje, querido, que a grande doença do século não é o câncer, mas é, querido, através do emocional, a grande frustração, aonde as pessoas entram em depressão, aonde que achavam que tinham controle de todas as coisas, querido, e do nada, querido, acontece algo. Começa nos vícios, querido, e daqui a pouco perdeu toda a sua família, todo o seu dinheiro, querido, todas as coisas. Aonde você tem um carro novo e do nada, querido, você bate em algo, querido, e destrói, você não fica com nada. Aonde você tem o teu trabalho, querido, dos sonhos e do nada quebra a firma. Pastor, é verdade. Nunca pensei nisso. É verdade. Sabe, mas Deus, querido, Ele é excelente. Sabe por quê? Porque Ele veio falar aqui nessa noite, dizer para você: ei, filho, não coloque expectativa nessas coisas. Não coloque expectativa em nada, querido, que possa te roubar, querido, do teu descanso. Não coloque teus sonhos, querido, naquilo que pode roubar teu descanso. Ei, talvez nós chegamos a uma conclusão nessa noite: pastor, eu não tenho controle de nada, querido pastor. E até pensamos, querido, que as nossas vidas não têm muito sentido. É verdade. Ei, talvez você está aqui sentado nesse banco, algumas pessoas, querido,
tem acontecido algo nas suas vidas surreal, algo a mais. Outras talvez não tenham, querido, sofrido tanto, outras. Mas se você for parar, na maioria das vezes, você for sentar com alguma pessoa e falar: ei, abre teu coração, filho, com certeza você vai ver, querido, que tem uma grande coisa por trás. E a maioria delas, querido, é familiar. E fica, querido, gravar no coração, e aquilo fica manchado e não deixa as pessoas se acreditar. Não deixa as pessoas chegarem na frente do espelho, querido, e olhar assim: você está bem, né? Não, querido, quando você chega na frente do espelho, você: eu estou gordo, é por causa da ansiedade. Pastor, não estou legal. As roupas já nem me servem mais. É verdade. Nem me serve mais. Meu Deus do céu. Você trabalha o mês inteiro, querido, você chega no final, não sobra nada. Mês após mês, eu não tenho nada. O que está acontecendo? Que loucura. Não tem nem motivação de trabalhar. Qual é a alegria que você tem de começar na segunda que vem? Não tem. Mas mesmo assim, pastor, deixa a vida rolar. Nós aprendemos uma coisa, querido: deixa a vida conduzir conforme dá. Se dá para comer, tá bom. Tá bom. Ei, eu estava conversando com uma pessoa, querido, e ele falou algo para mim e eu nunca tinha percebido. Principalmente o Rio Grande do Sul, querido, escute, era muito tempo escravizado. Aonde, querido, as pessoas que tinham mais poderes, querido, trabalhavam com escravo. E sabe aqueles escravos trabalhavam, querido, apenas para comer. E faziam de tudo. De tudo. Acabaram com isso. É verdade, acabaram, mas ficou aqui. Na minha e na sua mente, sabia? Você está no seu emprego, escute o que eu quero dizer para vocês. Se você está ganhando 3 mil reais, o seu patrão vai dizer, ao chegar para você: filho, olha, você é trabalhador, cara, você está me ajudando, mas escute, eu não tenho condições de pagar 3 mil reais. Vou te pagar 2.800, fica comigo. Aí você: não, eu fico, pelo menos eu estou empregado. Pelo menos eu estou empregado. Aí você vai lá e, querido, o seu filho, querido, encontra ele lá na esquina, fazendo uma suposição. E ele começa a fumar um cigarrinho e você não dá bola. E se ajunta com os amigos, querido: não, minha mãe é amizade, pai é amizade. Você vai deixando para confortar o coração do filho, você vai largando, querido. Daqui a pouco você vai ver, não tem mais o controle. Aí você vai chorar, você vai dobrar seu joelho, pedir a Deus. Mas você perdeu o controle da sua família, do seu filho. O seu casamento, se você não cuida, querido, vai passando o tempo, deixa a vida rolar, deixa a vida passar, pastor, conforme vai dando. Hoje, querido, você entra na tua casa, querido, e dá uma meia dúzia de palavras, tudo bem, mesma coisa que um amigo. E passa aquela noite, querido, vai passando os dias, escute, chega lá na frente, só está o respeito, porque o amor já foi embora. Aí qualquer coisinha que acontecer, já começa uma discussão. Escute o que eu quero dizer para você. Aonde você não pode nem sentar junto para compartilhar e conversar, querido, toda vez que você for sentar, escute, é motivo de discussão. Você, em vez de olhar, querido, com os olhos do Senhor, em vez de você olhar, querido, você querer bem, querer você amar, você vai ver defeito nas outras pessoas. Você vai ver defeito, querido, naquela outra pessoa, você nem vai querer diálogo. Escute que isso que eu estou falando a você. Isso é verdadeiro, querido. Isso é verdadeiro. Confesso a você, querido, que eu fiquei com isso, querido, Deus falando no meu coração forte nisso. E Ele me falou algo interessante, que Ele me disse assim: a multidão, o mundo por inteiro, escute, está sofrendo nisso. A palavra, querido, que os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, o que vai acontecer no final do mundo? Vai acontecer várias guerras, várias coisas, mas escute, ainda não é o fim. Mas agora, quando você vê filho brigando com pai, pai brigando com filho, e no final de tudo o amor vai esfriar. Então é o princípio das coisas.
você não tem prazer de chegar na sua casa, quando você não tem o prazer de chegar no seu trabalho e se doar por inteiro, quando você não tem o prazer de olhar na frente da sua casa e dizer: que casa? Quando você não tem o prazer, querido, de olhar para os seus filhos e vai dizer: esses meus filhos vão ser aqueles filhos. Quando você não tem o prazer de chegar na frente do espelho e dizer assim: eu estou bem. Aí então, querido, você vai diminuindo, querido, o seu senso de humor e o seu cuidado no seu coração. Escute, e sabe o que acontece? Perde o sentido das coisas. E aonde Deus, querido, vai falando com você: filho, você precisa mudar, filho, você precisa acreditar, filho, você precisa crescer a tua fé. Querido, você escuta aqui, daqui a pouco saiu aqui. E vai passando os dias, vai passando. O que nós pregamos no domingo passado? Nem sei, pastor, nem me lembro mais. Escute, se você não, querido, pensar e gravar essa palavra no seu coração e ver verdadeiramente o que Deus tem para você, vai chegar no domingo que vem, você não vai saber o que eu preguei hoje. Nem eu, querido, se eu não gravar isso no meu coração, se eu não fazer dessa palavra, querida, a minha vida, ver aquilo que Jesus tem para mim. Verdadeiramente, querido, não temos o controle. Mas escute, mas mesmo assim, não podemos desistir. Daqui para frente eu vou dizer o que Deus tem para você. Ele diz algo interessante, ele diz: não desista. Não desista, querido. E dizer que não tem sentido, não tem mais chance, ou talvez falar com uma frase muito conhecida: digo a você, querido, que tem chance. A frase muito conhecida vai dizer: já era. Isso não volta atrás. Mas eu digo, querido, com as palavras de Deus que Ele colocou no meu coração a você aqui nessa noite: tem chance. Tem, querido, verdadeiramente sentido. Existe determinação. Existe. Ei, eu quero que você entenda essa palavra. Existe determinação. Existe chance. Existe aquilo que o sonho que você colocou no coração, desde o princípio que você havia sonhado, do princípio que você havia determinado. Ei, o princípio era: o meu trabalho, pastor, Deus tem muito melhor para você. Ei, você sonhou com quanto, querido? Você sonhou com 3.000? Que isso? Sonha com mais alto. Ei, escute, você sonhou, querido, com um carro novo? Escute, sonhe com mais alto. Deixa de sonhar com carro, sonhe com caminhonete. Vai lá, querido. Escute o que eu quero dizer para você. Casa. Aonde você quer morar? Pastor, você é louco? Eu sou louco, verdadeiramente. Eu botei Jesus, mas então Jesus me deixou louco. Eu quero uma casa e eu vou construir, querida, algo maior. Eu vou construir não para mim, eu vou construir para os meus filhos também, com certeza. Quando eu tiver força e ânimo e eu acreditar aqui nessa palavra de Deus que está aqui no meu coração, escute, tudo pode ser transformado. Seu casamento. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, querido. Se você, querido, entendeu que essa palavra, querido, Deus está tocando desde o início no seu coração. Se o seu casamento, escute, não está legal, não está bem, começa hoje. Chega na sua casa, querido, olha para o seu esposo, para a sua esposa e diz assim: eu amo você. Constrange essa pessoa, querido, com uma palavra de amor. Faça algo, querido, escute, faça algo que ela não está esperando. Saia do cotidiano, querido. Porque se você vai deixar, querido, a vida levar conforme der, escute. Se você é o jeito que nós estamos hoje, daqui a 10 anos, o que você tem esperado? Pastor, 10 anos, eu espero que seja a mesma coisa. Que mesma coisa, querido? Não existe. Com certeza, querido, lá daqui a 10 anos vai ter mais algumas bagagens de problema para você estar junto, colocar no meio do seu casamento.
A idade vai pegando, querido, a gente vai ficando cada vez mais renegado, querido. E não tem nem conversa mais. Só amizade. Seus filhos. O que tem sonhado para os seus filhos? Você tem se preocupado, querido, na vida deles? Quem são eles para vocês? Você tem se preocupado, escute, naquilo que ele está falando? Ou talvez você está muito preocupado com seus afazeres, querido, que algumas frases que eles estão falando, querido, entra aqui e sai aqui. Grave, querido, porque esse filho que você tem, foi Deus que confiou a você, que Ele sabe que você poderia cuidar. Então, querido, nós temos que ter determinação. Da sua saúde, querido, seu estudo, da sua família e várias outras coisas. Até aqui nós entendemos uma coisa, querido. Tem chance sim. O controle pode até não estar nas nossas mãos, no nosso posicionamento. Mas escute, mas tem controle. Tem controle. Esse controle está nas mãos de Jesus. Você lembra da palavra? Se o controle está nas mãos de Jesus, glória a Deus. Por que, pastor, está nas mãos de Jesus? Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 14, versículo 7. Vai se colocando de pé, querido. Lucas 14, versículo 7 vai nos dizer algo assim. E disse aos convidados uma parábola. Diz quem? Jesus. Reparando, com ele escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes. Isso era uma parábola que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assente no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo, porém, o que te convidou a ti, e ele te diga: esse lugar é de uma pessoa mais importante. Dá esse lugar a esta pessoa. Então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar, ou voltar para trás. Mas quando fores convidado, preste atenção, querido, vai, assenta-te no derradeiro lugar, ou lá atrás, para que, quando vier o que te convidou e te diga: amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante de quem estiver contigo à mesa. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Escute, eu não sei se você entendeu até aqui. Jesus estava falando, ensinando os seus discípulos. Ele estava se colocando nessa palavra. Deixa eu dizer algo para você. Essa mesa, querido, que você vai fazer aqui nessa noite, você vai ceiar. Pastor, eu não me batizei, querido, não interessa. Escute o que eu quero dizer para você. Ele morreu, não foi para os batizados. Ele morreu, não foi para os santos. Ele morreu para os pecadores. Você é santo? É que não, eu não sou santo, querido. Eu sou pecador. Eu preciso dele, preciso. E isso aqui é para todos nós pecadores. Aquele que for santo, Jesus não veio para os santos. Com certeza, querido, que na caminhada com Deus você vai sabendo aquilo que você precisa mudar.
Você precisa, querido, se endireitar o seu caminho, tudo aquilo que nós falamos aqui. Às vezes nós achamos que temos o controle de todas as coisas, verdadeiramente não temos. Não temos o controle. Mas sabemos, querido, que alguém tem. Esse alguém está aqui. Jesus. Deixa eu dizer algo importante para você. Você veio sentar na mesa hoje. Foi Ele que preparou esse banquete, querido. Jesus sentou com seus discípulos à mesa. Escute, eu quero dizer para você. Jesus ensinou algo tão importante que Ele vai dizer, e toda vez que lembrar daquilo que eu for fazer, compartilhe isso. Mas você sabe, querido, da palavra, junto comigo, você sabe, você conhece. Todos os discípulos estavam sentados na mesa, mas tinha um que não estava, mesmo sentado, não estava. Judas não estava com o coração, querido, na mesa, não estava. Estava com o coração fechado. E sabe o que aconteceu? Deixou a vida levar ele, querido, e lá na frente, escuta, veio o prejuízo, veio todas as coisas, frustração, medo, bateu, querido, ele se entregou à morte. Escute, não foi Jesus que veio te convidar a sentar à mesa. Essa mesa aqui, querido, escute, querido, se você sentar na volta dela, não tem importância. Não tem. Não terá. Por que, pastor, que não tem importância? Se você sentar aqui com o coração fechado, não tem importância. Não terá, nunca terá. Ela só terá importância e significado a partir do que você dizer, Senhor, senta aqui comigo. Senhor, eu só sentarei à mesa se o Senhor sentar aqui comigo. Senhor, eu quero só o meu trabalho, o melhor trabalho, só se você estiver nele. Deus, eu quero o melhor carro só se for para te servir. Deus, eu quero a melhor casa só se estiver nos teus propósitos. Senhor, a minha família, eu coloco toda ela na tua mão. Toda ela. E vou lutar até o final para que tenha sentido. Querido, escute, eu quero dizer para você, você que orou pelos seus filhos, escute, você está entendendo o que eu estou falando a você? A grande alegria de um pai, de uma mãe, é ver os seus filhos lá na frente, querido, fazendo, adorando a Deus, a melhor coisa. Sabe o que aconteceu? Sabe qual é, querido, a importância que teve nesse casamento? Foi o convidado. Eu falei para você que o judeu só convidaria alguém de honra, alguém, querido, importante. Eles convidaram Jesus. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Eu creio. Levante as suas mãos e diga: